Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina de número 7. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos orar ao nosso Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez em comunhão contigo, em adoração, buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, sobre os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra. E que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A lição número 7, Vencendo o Pecado. A lição desta semana é uma lição de vitórias. Vitória em Cristo. O cristão é chamado para a vitória. Uma vitória que não está pendente, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente, ele já é o grande vitorioso e o único vitorioso na batalha entre o bem e o mal. Não é uma vitória em dúvida, incerta, é uma vitória já conquistada por Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida vitoriosa durante os seus 33 anos e meio aqui na terra. Ou melhor, ele quer acreditar esta vitória dele para você. Ele acredita a vitória para você. Ele dá esse crédito para nós. É isso que ele faz na justificação. Satanás tem convencido a maioria dos cristãos com a ideia de que é impossível vencer o pecado. Quando ele convence os cristãos de que é impossível vencer o pecado, então ele fica regozijante, ele fica feliz, porque dali para frente aquele cristão será um cristão fracassado. Essa ideia de um cristão fracassado está impregnada na mente de muitos cristãos da igreja de Laodiceia. Com frequência, muitos teólogos aqui e ali se levantam em defesa do pecado. Que bom se nós, teólogos, homens de Deus, nos levantássemos em defesa da obediência, em defesa da pureza, em defesa da santificação, em defesa da salvação em Jesus Cristo e nunca em defesa do pecado, defendendo que o pecado fica conosco e que nós temos que continuar pecando até a volta de Jesus. Não é assim. Não vamos continuar pecando até a volta de Jesus, porque depois do fechamento da porta da graça, não existe mais intercessor no santuário celestial. Jesus já lançou o incensário sobre a terra, Apocalipse 8, verso 5, quando ele lançar o incensário sobre a terra, na abertura do 7º selo, terá terminado o tempo da graça. Dali para frente, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, viverão à vista de um Deus santo sem pecar. Ou seja, queridos, antes do fechamento da porta da graça, nós desenvolvemos o hábito de viver em obediência, em comunhão com Jesus Cristo, não cometendo pecados conscientes, não pecando habitualmente. Queridos, para a maioria dos cristãos, é assustadora a ideia de parar de pecar, de romper com o pecado. Ama-se tanto o pecado, eles têm tanto carinho para com o pecado, que lhes assusta a ideia de parar de pecar. Acham que isso é algo impossível e por isso continuam pecando. Mas, inicialmente, eu quero afirmar que o pecado consciente, o pecado habitual, é um ato voluntário da alma. É uma decisão que se faz de continuar pecando voluntariamente, conscientemente. Nesta semana nós vamos estudar sobre as promessas de vitória sobre o pecado na vida de alguém que foi salvo por Jesus Cristo. É uma lição cheia de promessas e cheia de vitória. Gênesis 3,15 é a primeira promessa de vitória. E esta vitória continua em Apocalipse capítulo 12, o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você e eu estamos entre estes que a Bíblia chama eles o venceram através do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui em Apocalipse 12, 11 está falando da grande batalha entre o bem e o mal.
está falando que nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Vitória! É possível, sim, ser um cristão vitorioso em Jesus Cristo e ter o domínio sobre o pecado. Em Apocalipse capítulo 17 e vamos ler o verso 14. Eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Vitória do Cordeiro Jesus Cristo, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Você está com Jesus? Eu estou com Jesus? Nós estamos? Então aqui diz, estes que estão com ele, com Jesus, chamados eleitos e fiéis, eles também vencerão a Satanás. A vitória do Cordeiro, ela é creditada para você. Ela é concedida a você pela fé em Jesus Cristo. Na parte de domingo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e o verso 20. Romanos capítulo 5 e o verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabem, queridos, que quanto mais escura a noite, mais brilhante é a estrela? Em meio à escuridão, as estrelas brilham mais. Quanto maior o pecador, quanto mais terrível e quanto mais degradado o pecador, maior é a graça. Mais ainda a graça brilha. A graça, ela toma força exatamente ao transformar, a salvar a vida de um pecador, profundamente pecador como um Manassés. Sim, queridos, isto é graça. Queridos, em Romanos capítulo 6 e o verso 1, abra sua Bíblia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Se onde o pecado abundou, superabundou a graça? Então, seguindo este raciocínio, Paulo faz a pergunta, então nós vamos continuar pecando para que a graça brilhe mais? De modo nenhum. De modo nenhum. Essa expressão encontrada aqui no capítulo 6, verso 2, de modo nenhum, é uma expressão muito própria de Paulo. Assim como ele diz em Romanos 3:31, que a lei não é anulada pela fé? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Paulo usa essa expressão de modo nenhum. Queridos, se nós estamos em Cristo, se nós fomos cobertos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos continuar numa vida de pecado habitual. Alguns são sepultados vivos. O eu não morreu. E Paulo está descrevendo exatamente aqui em Romanos capítulo 6, a morte para o pecado, o sepultamento deste velho homem, desta velha mulher, que vivia num pecado habitual, e a ressurreição para uma vida nova, novidade de vida. Em Romanos capítulo 6, verso 2 diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você e eu morremos para o pecado e ressuscitamos para vivermos em Jesus, como é que vamos viver no pecado? Quem está morto não vive. Se morremos para o pecado, morto estamos. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo é um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós morremos e somos sepultados nas águas batismais e ressuscitamos para viver uma vida nova, em santificação, novidade de vida. Muitos são sepultados vivos, porque o eu não morreu para o pecado. E se eles foram sepultados vivos, eles não podem ressuscitar. Como é que vão ressuscitar se não morreram?
E outros cristãos se esquecem de ressuscitar e vivem uma vida de morto, vivem uma vida triste, vivem um cristianismo fracassado. Vamos ler agora o verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Quem está em Jesus Cristo não vai servir o pecado. Vamos trocar a palavra pecado pelo nome Satanás, porque Satanás é o pecado é Satanás. Portanto, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, não sirvamos mais Satanás. Ele não tem mais domínio sobre você, meu irmão. Nós temos que crer nisso. A vitória começa crendo que nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e o pecado não tem, Satanás não tem mais domínio sobre você. Jesus Cristo quebrou o domínio de Satanás sobre você, sobre mim, sobre os filhos de Deus. E o verso 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Porque Cristo vive, e porque ele vive, nós viveremos. E o verso 9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. A morte é Satanás. Não tinha mais domínio sobre Jesus Cristo, que venceu a morte, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. Assim, Satanás também não tem domínio sobre você. E o verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Os cristãos são homens e mulheres vivos para Deus, cuja vida se concentra em Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer o Papai do céu, pensando nas coisas do alto, com cidadania celestial. Nós só estamos aqui na terra de passagem, nós só temos na terra os pés, porque a nossa cabeça está no céu. E queridos, o verso 11 diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte para o pecado, morte para Satanás, vivos para Jesus Cristo, vivos para viver em companhia, em comunhão, em íntima amizade com Jesus Cristo. Em Romanos 6, o pecado é personificado como o Senhor que governa seus servos. Este Senhor que governa os que vivem no pecado chama-se Satanás. Uma vez que o corpo do pecado é destruído, cessa o domínio de Satanás sobre o nosso corpo. Aquele que se levanta da sepultura das águas ressurge como uma nova pessoa que não serve mais ao pecado. Ele agora anda em novidade de vida. O cristão batizado morreu para o pecado de uma vez por todas e nunca mais deve ser dominado por ele. Não ser governado pelo pecado não é o mesmo que não ter que lutar contra ele. Nós continuamos lutando contra o pecado, porque ainda temos a natureza pecaminosa e lutamos contra o pecado, mas ele não tem domínio sobre nós, ele não dita as nossas decisões. Satanás não governa a nossa vida, nossas decisões. Todas as declarações como mortos para o pecado e vivos para Deus significam que não cedemos às nossas paixões pecaminosas e pecados, ainda que o pecado continue existindo na nossa natureza pecaminosa, mas ele não tem domínio sobre nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 diz: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Existe esta guerra entre o bem e o mal dentro do nosso corpo, na nossa mente, guerreando em nossos membros, mas nós somos vitoriosos em Jesus Cristo, porque não alimentamos a natureza carnal, nós a matamos à míngua de fome, alimentando-nos somente das coisas espirituais, dando alimento para a natureza santa, a natureza gerada pelo Espírito Santo em você. Agora eu quero ler para você o que está nesta lição, na lição escrita em 1990 sobre a carta de Paulo aos Romanos, mas escrita em 1990, na página 72, diz aqui:
Aqui tem um texto do livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 405. Os pecados que assediam devem ser combatidos e vencidos. Nada de familiaridade com o pecado, nada de carinho com o pecado, nada de aconchego com o pecado. Os pecados que assediam devem ser combatidos e vencidos, ponto final. Traços objetáveis de caráter, sejam eles herdados ou cultivados, devem ser comparados com a grande norma da justiça e então vencidos no poder de Cristo. Vitória, vitória, vitória sobre o pecado. Nada de mente fracassada, nada de não consigo, eu não tenho forças, eu sou escravo deste pecado, eu tenho que viver com ele, nada disso. Isto é um pensamento de fracasso. Mas aqui está falando de vitória. Dia a dia, hora a hora, deve operar-se no interior vigorosa obra de abnegação e santificação. Então as obras darão testemunho de que Jesus habita no coração pela fé. E ainda, na página 74 desta lição, de 1990, aqui tem um texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais ao mandamento do seu Pai. Muito ouvimos acerca de fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos estão a enganar a própria alma, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Mas diz Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para os evangélicos que só falam de fé, nós deveremos falar mais de obras, porque a fé sem as obras é morta. Para os adventistas do sétimo dia, que falam muito em obras, nós temos que falar muito mais de fé, porque a salvação é pela fé. É óbvio que é uma fé viva que gera obras de amor, de caridade, de obediência, mas a salvação é pela fé. Na parte de segunda-feira, quando o pecado reina, no coração humano existe um trono e existe uma cruz. Quem estará sentado no trono e quem estará na cruz? A cruz que existe no coração humano é para crucificar o eu. Satanás trabalha através do nosso eu, através do nosso ego. Quem deveria estar sentado no trono e quem deveria estar crucificado na cruz? A cruz que existe no nosso coração deve ser para crucificar o nosso eu, o nosso ego. E Satanás trabalha através do nosso ego. Mas nós devemos colocar no trono do nosso coração Jesus, para que ele reine. Quem estiver assentado no trono do seu coração é aquele que reina. Pode ser Jesus, e deve ser Jesus. Mas pode ser que seja Satanás? Não deveria ser Satanás. Mas no coração de muitos cristãos, de Laodiceia, mornos, Satanás está sentado no trono do coração deles e ele reina na vida deles. E quando é que Satanás reina? Quando nós vivemos em pecados habituais. Eu quero que você faça uma diferença entre pecado habitual e pecado ocasional. Pecado habitual é o pecado acariciado, o pecado familiar, o pecado consciente, o pecado de mão levantada, aqueles pecados de teimosia que você já tem consciência deles, o Espírito Santo já operou na sua mente, já convenceu de que é pecado e que você não deveria viver na prática desses pecados e você insiste. Estes são pecados habituais que entristecem o Espírito Santo. E o que é pecado ocasional? Pecado ocasional são pecados que ocorrem sem planejamento. Você sai de casa e de repente alguém corta você no trânsito, você fica nervoso, ou você diz um palavrão, ou você dá uma resposta rude para a sua esposa ou para uma pessoa, querido, ou passa um mau pensamento na sua mente. São pecados ocasionais. Todo pecado gera morte. Todo pecado precisa ser confessado. Mas existe uma diferença muito grande entre pecado habitual e pecado ocasional. Queridos, quando Paulo diz, não reine portanto o pecado,
Ou seja, quando é que o pecado reina? Quando é que Satanás reina e se assenta no trono do seu coração? Quando nós vivemos na prática de pecados habituais. Quando o pecado ocasional não é confessado no mesmo dia, na mesma hora, o perigo é ele se tornar um pecado habitual. Mas quando nós confessamos diariamente os nossos pecados ocasionais, quando nós não deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, eles não vão se tornar pecados habituais, porque nós os vencemos. Nós não caímos da graça quando pecamos. Nós vamos cair da graça se deixarmos de confessar. Não é quando pecamos que Satanás reina em nosso coração. É quando nós deixamos de confessar que Satanás começa a reinar em nosso coração. O que devem compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. A força da vontade. Este é o poder que governa a natureza humana. Nós temos que descobrir o poder da decisão, o poder da escolha, e colocar nossa decisão ao lado de Jesus. Não existe força em mim e em você para vencer o pecado, vencer a Satanás, mas Deus deu a liberdade de escolha. Deus nos capacitou com esse livre-arbítrio, então eu escolho servir a Deus. Eu escolho colocar a minha vontade ao lado de Jesus Cristo. Eu escolho colocar a minha vontade nas mãos de Jesus Cristo, dizendo: toma em tuas mãos a minha vontade, santifica-a, para que a minha vontade se torne a tua vontade, e que a tua vontade e a minha vontade se mesclem, se misturem. Queridos, tudo depende da reta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder da escolha, a ele compete exercê-lo. Vocês não podem mudar o seu coração, não podem por vocês mesmos consagrar a Deus as suas afeições, mas podem escolher servi-lo. Você escolhe servir a Deus, você escolhe parar de pecar, você escolhe parar de fumar ou beber ou ter algum vício, você escolhe, mas não existe o poder em você para parar. Você só fez a escolha de parar, de romper com o pecado. O poder vem de Jesus. Quando você coloca a tua decisão ao lado de Jesus Cristo, podem dar-lhe a sua vontade, diz aqui. Você dá a sua vontade a Jesus, ele então realizará em vocês o querer e o efetuar. Mas antes ele espera pelo ato de você dar para ele a tua vontade, escolher servi-lo. Desse modo, toda a sua natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições serão centralizadas em Jesus. Seus pensamentos estarão em harmonia com Jesus. Caminho a Cristo, página 47. O pecado é um tirano cruel. Por quê? O pecado é Satanás. Ele é tirano, ele é cruel. E ele nunca está satisfeito. Mas ele sempre volta, ele quer mais. A pessoa batizada vive para Deus. O Senhor, Jesus, é o centro da vida desta pessoa batizada. Ela serve o Criador, fazendo o que agrada a Ele, portanto não pode servir ao pecado e ao mesmo tempo servir a Jesus. Essa pessoa está viva para Deus, está morta para Satanás. Ela está em Cristo Jesus. Na parte de terça-feira, nós temos aqui, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça significa vida nova. Debaixo da graça significa vida santificada. Debaixo da graça significa quebrar o domínio do pecado. Isto é estar debaixo da graça. Por isso, quando diz aqui não debaixo da lei, mas debaixo da graça, quando nós estamos na graça, nós não estamos na condenação da lei. O pecado não tem domínio sobre nós. Eu convido você para ler Romanos capítulo 6, o verso 12, 13 e 14. Aqui nós lemos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Como é que Satanás reina? Quando o pecado se torna habitual.
Então ele se assenta no trono do seu coração. Mas este lugar pertence a Jesus. Deixe que Jesus reine na sua vida, vivendo habitualmente debaixo da graça. E verso 13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo aqui no verso 13 que os nossos membros, nossa boca, nossas mãos e braços, nossos pés, nossos órgãos sexuais, eles não devem estar a serviço de Satanás, mas a serviço de Jesus Cristo. Não deixe que Satanás reine no seu coração, na sua mente. Não deixe que ele tenha o controle dos seus órgãos, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue. Sim, queridos, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, minha mão, meus pés, minha mente, minha boca, meus olhos, meus ouvidos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Jesus Cristo. Nós somos instrumentos da justiça. E aqui diz o verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! É taxativo. Esta palavra de Paulo, ela é taxativa, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Acredite nisso, meu querido irmão. O pecado é Satanás, e a cabeça dele já foi esmagada. Ele já é derrotado. Ele é poderoso, mas ele não é todo-poderoso, porque o todo-poderoso é Deus. Satanás é esperto, mas ele não é todo sabedoria, porque todo sabedoria é Deus. Ele pode voar de um lugar para o outro, ele pode se apresentar aqui e ali, mas ele não é onipresente. Só Deus se manifesta através da onipresença. Estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é limitado. Por isso, queridos, nós temos à nossa disposição o Todo-Poderoso, que é Deus, o Onipresente, que é Deus, o Onisciente, que é Deus. Nós temos aquele que é todo sabedoria. Por isso, Paulo está dizendo, porque o pecado, vamos dar nome ao pecado, Satanás, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. O Espírito Santo gravou e escreveu a lei de Deus em nosso coração. Nós amamos os mandamentos de Deus. Não estamos debaixo da lei. Debaixo da lei estão aqueles que tentam a salvação pela lei. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Debaixo da lei estão aqueles que vivem na transgressão da lei e eles estão sob a condenação da lei. Mas nós estamos em harmonia com a lei, porque o Espírito Santo escreveu a lei em nossa mente, em nosso coração. Isso está em Hebreus capítulo 8. Queridos, o pecado não tem domínio sobre você, porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, estamos cobertos pela graça de meu Senhor Jesus Cristo. A graça se manifesta inicialmente na justificação, quando Jesus Cristo nos perdoa, nos justifica com o seu sangue, quando Jesus Cristo acredita para você a justiça dele, o caráter dele, a vitória dele. Mas depois da justificação, a experiência da salvação continua. E o próximo passo na experiência da salvação é a santificação, onde Jesus Cristo comunica o caráter dele para você, ensinando-o a obedecer como ele obedeceu. Queridos, debaixo da lei é o pecado que tem domínio sobre você. Debaixo da graça, é você que tem domínio sobre o pecado. Vou repetir. Debaixo da lei, é o pecado que tem o domínio sobre você. Satanás te domina. Mas debaixo da graça, é você que tem o domínio sobre o pecado. Porque você está debaixo da graça. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Você se tornou uma nova criatura e você vive uma vida nova. Tentando a salvação através da estrutura judaica, das leis judaicas, isso é impossível. É isso que Paulo está dizendo. É impossível se salvar pela lei, porque ao tentar se salvar pela lei, você se coloca sob a lei.
sob a condenação da lei. Debaixo da lei é procurar vencer em nossa própria força, observar a lei como meio de salvação. Aceitar a Jesus como Messias, ser justificado por ele, ser batizado em sua morte, ter o velho homem destruído e andar em novidade de vida. São essas coisas que destronarão o pecado, destronarão Satanás de nossa vida. Na parte de quarta-feira, pecado ou obediência? Somos servos de quem? Servos do pecado para a morte? Ou servos da obediência para a vida? De quem somos servos? De Jesus ou de Satanás? Não tem como não ser servo. Não existe esta opção. Não quero ser servo de ninguém. Nem de Jesus, nem de Satanás. Não existe esta opção. Ou somos servos de um, ou servos do outro. E Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podem existir dois senhores na sua vida, na minha vida. Eu quero que você leia comigo agora Romanos capítulo 6, versos 15 e 16. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E mais uma vez, Paulo usa a expressão bem paulina: de modo nenhum, de modo nenhum. Vou continuar pecando porque estou agora debaixo da graça e não preciso me preocupar com a lei? Posso transgredir a lei dos 10 mandamentos porque estou debaixo da graça? Paulo diz: de modo nenhum. Vou ler de novo o verso 15. Pois que pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Como é que vivem aqueles que estão debaixo da graça? Transgredindo os mandamentos de Deus? Ou obedecendo os mandamentos de Deus? Esse é o contexto que Paulo está perguntando. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Paulo está falando de pecado ou obediência? Morte ou vida? Se nós obedecemos o pecado, ele gera a morte. E aqui Paulo está dizendo: sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte? Em 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Quem vive pecando, com a desculpa de que a lei não precisa ser obedecida, com a desculpa de que a lei foi abolida, eles vivem pecando, eles estão gerando morte. Eles estão gerando morte, porque eles estão sendo servos do pecado, e o pecado gera morte. Mas aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo como Salvador, e agora têm alegria na obediência a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo lhes deu uma natureza santa, o Espírito Santo os capacitou a viverem em obediência a Jesus Cristo, eles estão gerando justiça, eles estão gerando vida eterna. O destino deles é a vida eterna. Este é o texto que nós estamos lendo do verso 16, capítulo 6, verso 16. De quem você é servo? Do pecado? Vive você na transgressão da lei de Deus? Ou você é servo da obediência, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, mas não despreza os mandamentos de Jesus Cristo? E você é servo da obediência para a justiça, para a vida eterna? De quem você é servo? Alguém tem que ser o seu Senhor. Existe um trono no nosso coração. Alguém tem que se assentar nesse trono. Ou é Satanás, ou é Jesus. A vida de fé torna possível a vitória sobre o pecado. Vou repetir. A vida de fé, a vida de comunhão com Jesus Cristo, torna possível, sim, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Na verdade, somente pela fé podemos ter a vitória prometida a nós. Tendo personificado o pecado como um rei que reina sobre seus súditos, Paulo retornou à figura do pecado como um senhor que exige a obediência dos seus servos. Ele mostrou
que uma pessoa tem que escolher entre dois senhores. Ela pode servir ao pecado, que leva à morte, ou pode servir à justiça, que leva à vida eterna. Paulo não deixou nenhum meio termo, nem espaço para concessões. É um ou outro, pois no final estaremos diante da vida eterna ou da morte eterna. Jesus é um Senhor que paga aqueles que o servem. E como é que Jesus Cristo faz o pagamento para aqueles que o servem? Dando-lhes a vida eterna. Este é um bom Senhor. Mas Satanás é um Senhor cruel e tirano, que também paga aqueles que o servem. E como é que Satanás, o Senhor tirano e cruel, paga aqueles que o servem? Com a morte eterna. Não é vantagem. Em sã consciência, eu não posso entender como alguém decida servir a Satanás e receber o pagamento que é a morte eterna. Em Romanos capítulo 6, versos 17 a 18. Romanos capítulo 6, versos 17 a 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, Paulo está falando do passado, os que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, os que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, eles eram servos do pecado antes. Obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E agora o verso 18, eu gosto do verso 18, libertados do pecado. Não é talvez, não é se, Paulo é taxativo, fomos libertados do pecado. Em outras palavras, libertados de Satanás. Ele não tem domínio sobre você. Você tem que crer que pelo sangue de Jesus Cristo e pelo nome poderoso de Jesus Cristo, Satanás não tem domínio sobre você. Fostes feitos servos da justiça. Eu saí de uma servidão a Satanás e entro numa outra servidão que é a Jesus. Servos de Jesus Cristo. E aqui no verso 19 diz: falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, como é que vivíamos antes de aceitar a Jesus como Salvador? Na imundícia, na promiscuidade, na imoralidade. Assim como vossos membros foram apresentados para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Libertos do pecado, libertos de Satanás. Ele não mais se assenta no trono do nosso coração. Esse trono pertence a Jesus. Nós convidamos Jesus cada manhã, no escuro, quando estamos adorando a Jesus Cristo antes do sol nascer. Nós convidamos, querido Jesus, venha e se assente no trono do meu coração. O Senhor é quem reina na minha vida. O Senhor é que dita as ordens. O Senhor é que me dá mandamentos. O Senhor é que me salvou e agora é o Senhor que manda em mim. Primeiro Jesus é nosso Salvador, depois ele se torna o nosso Senhor. E é com alegria que nós nos submetemos a este Senhor. Obediência é uma palavra que pertence ao reino da graça. Você não entra no reino da graça pela obediência, mas a obediência nos é ensinada quando estamos vivendo no reino da graça. A obediência de Jesus é nos ensinada. Na justificação, Jesus acredita para nós os méritos dele, de uma vida perfeita, de uma vida de perfeita obediência. E na santificação, Jesus nos ensina a obedecer como ele obedeceu. Ele nos dá o poder da obediência. Na parte de quinta-feira, livres do pecado, chamados para a santificação. Temos um novo Senhor, e ele é Jesus. Um dos maiores paradoxos da Bíblia é que unicamente o escravo de Jesus é verdadeiramente livre. Vou repetir. Um dos maiores paradoxos da Bíblia é de que unicamente o escravo de Jesus Cristo é verdadeiramente livre. Aleluia! Libertos do pecado, livres de Satanás, sendo servos de Jesus Cristo, temos a verdadeira liberdade. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6, os versos 19 a 23.
verso 19 a 23. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Você e eu devemos dedicar nossa mente, nossa boca, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, todo o nosso ser para Jesus Cristo, para vivermos em santificação, porque quando éreis servos do pecado, não somos mais servos do pecado. Quando éreis, no passado, servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertos do pecado e agora tendo o fruto da santificação. Santificação é uma obra da vida inteira. Santificação é Jesus Cristo entronizado, sentado no trono do seu coração, entronizado na sua vida. Isso é santificação. Diariamente ouvindo Jesus falar, diariamente pedindo: que queres que eu faça, Senhor Jesus Cristo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus Cristo governa a nossa vida. Ele entra na nossa vida através da justificação, mas ele se assenta no trono do nosso coração na santificação, e aí ele dita as ordens. Ele diz onde devemos ir, onde devemos não ir, o que comer e o que beber. Ele é um novo Senhor. Agora eu quero ler para vocês, nesta lição sobre os Romanos de 1990, exatamente na página 75 e 76, aqui nós lemos: a santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está pisando a pés um de seus mandamentos. Quando você conscientemente está pisando um dos mandamentos de Deus, não pense que Deus vai continuar abençoando a sua vida. A prática voluntária de um pecado, veja, um pecado consciente, um pecado habitual, a prática voluntária de um pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa de Deus a alma. Seja qual for o êxtase dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus só honrará os que o honraram. Queridos, ainda nós estamos lendo esse texto que está no Mensagens aos Jovens, página 114. A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se condescendemos com a zanga, se condescendemos com a concupiscência, com a cobiça, com o ódio, com o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. O cristão sentirá as sugestões do pecado, pois a carne cobiça contra o espírito. Mas o espírito luta contra a carne, mantendo um constante conflito. É aí que se faz necessário o auxílio de Cristo. A fraqueza humana une-se à força divina, e a fé exclama: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagens aos Jovens, página 114. Queridos, aqui fala de vitória. Vitória. O ponto principal é que a justificação resulta em santificação. A justificação é a causa da nossa salvação. A santificação são os resultados da salvação. Uma é a causa, a outra são os efeitos. Na justificação, Jesus é Salvador. Na santificação, Jesus é Senhor. E que Senhor é Jesus Cristo? Que Senhor? Em Lucas capítulo 6 e o verso 46. Lucas capítulo 6 e o verso 46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aqueles que são servos de Jesus Cristo, aqueles em cuja vida Jesus Cristo foi entronizado como Senhor, devem fazer o que o Senhor manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E o que é que Jesus Cristo nos manda?
em João capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que primeiro ele é Salvador na justificação, mas depois ele se torna Senhor da nossa vida na santificação e na glorificação, queridos. Nós receberemos o corpo semelhante ao de Jesus Cristo, um corpo glorificado, porque assim como ele é, nós o veremos. Mas ter natureza pecaminosa não significa que eu devo ou sou obrigado a continuar pecando. Os pecados conscientes e habituais, eu rompo com eles. Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse verso, Romanos 6, 23, é um apelo poderoso para quem está servindo ao pecado. Esse tirano, que é Satanás, não oferece nada além da morte como pagamento por nossos atos vergonhosos. Portanto, uma pessoa racional deseja se libertar desse tirano que é Satanás e abraçar Jesus Cristo, que é um Senhor amável, bondoso. Queridos, Jesus Cristo nunca pecou, nem consentiu com o pecado em pensamento. Nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. O mesmo pode ocorrer com você. Quando nós consagramos nossa vida, nossa mente a Jesus Cristo, Ele vive em nós porque nós somos templos do Espírito Santo. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. E a nossa humanidade tem que estar unida à divindade. É a fraqueza humana unida ao poder divino que nos dará a vitória. Jesus estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Como é que você pode estar habilitado para a vitória? Mediante a presença interior do Espírito Santo. Jesus veio para nos tornar participantes da natureza divina. Ele se tornou participante da natureza humana, tornou-se homem. E nós nos tornamos participantes da natureza divina através de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo vem habitar em você. Enquanto estivermos ligados a Jesus pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Você crê nisso? Ligados a Jesus, sendo gerados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, o pecado, que é Satanás, não terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a se apoderar firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Este é nosso alvo. Nosso alvo é a perfeição de caráter em Jesus Cristo. Quando somos batizados, nos comprometemos a romper todas as relações com Satanás e seus agentes e entregar o coração e espírito à obra de estender o reino de Deus na terra. Agora eu quero ler para você, meu querido irmão, a oração da vitória. E é essa oração que tem me ajudado cada dia viver um dia de vitória. E eis aqui algumas dicas. Primeiro, cante hinos de louvor a Jesus. Antes do sol nascer, você pode cantar hinos de louvor a Jesus. Os hinos 85 do Inário Adventista até o 119 são hinos de louvor diretamente a Jesus. Os hinos 277 até o 295, também hinos de declarações a Jesus, declarações de amor a Jesus. Cante, louve. E a seguir, você ora em voz audível, dizendo: querido Pai, querido Salvador Jesus Cristo, querido Espírito Santo, eu me ajoelho na tua presença para te adorar. Você se tranca dentro de um quarto e você e Deus, você e Jesus, faz estas declarações. Eu me ajoelho na tua presença para te adorar, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber toda a honra e todo o poder. Usando a liberdade de escolha que o Senhor me deu, em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o teu inimigo, e coloco nas tuas mãos a minha vontade. Apodera-te dela, Senhor, santifica-a e batiza-me com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, possui a minha mente. Vive em mim
porque eu decidi ser um templo vivo do Espírito Santo. Que se cumpra em mim a promessa que saiu da tua boca, ó Pai, de que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Pai, seguindo o exemplo de Jesus, eu afirmo que a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, ó Pai. Nada mais neste mundo me interessa, nada mais me encanta, eu só quero fazer a tua vontade, Pai amado. Usa a minha vida e tudo o que eu sou da maneira como o Senhor quiser e aonde o Senhor quiser. Ajuda-me, Pai, a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus eu peço o batismo do Espírito Santo hoje. Querido Espírito Santo, dá-me a mente de Jesus, dá-me o caráter e o temperamento de Jesus e me ajuda a aborrecer o pecado. Querido Pai, eu decido, nesse momento, a não mais viver na prática de pecados conhecidos. Nenhum pecado habitual, nenhum pecado familiar. E por isso estou confessando os meus pecados, dos quais eu tenho conhecimento. E nesse momento você especifica qual é o pecado que você quer confessar. Perdoa-me o pecado. Essa é a minha decisão. Essa é a minha confissão. Eu confio no poder do Espírito Santo que em mim habita. Pai amado, querido Jesus e Santo Consolador, Tu és santo e eu quero também ser santo. Escreve na minha fronte e na minha mente santidade ao Senhor. Que eu seja santo ao Senhor. Essa é a minha oração. Essa é a minha entrega, Pai querido, em nome de Jesus. Querido, fique com a paz de Jesus. Faça todas as manhãs antes do sol nascer a oração da vitória. Em nome de Jesus. Amém.